Havia uma miscelânea de bandeiras, de reivindicações, havia jovens, havia pessoas mais idosas, havia uma mistura. Basicamente eu entendi aquele primeiro ato como um grande desabafo, um grito de protesto, tudo misturado, como a imprensa chegou a dizer, contra tudo e contra todos. O dia 15 terminou com o primeiro ato de força da Polícia Militar de Brasília contra os manifestantes. Ela tomou a decisão de dispersar aquela multidão por meio de bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogêneo. No dia 17, numa segunda-feira, ninguém poderia esperar o que acabou acontecendo. 10.000 pessoas, foi a estimativa da Polícia Militar, estiveram nesse dia na esplanada. Nitidamente a Polícia Militar não estava contando com essa multidão. Isso permitiu que os manifestantes tomassem a marquise do Congresso. E nessa tentativa de invasão, ficou claro a hostilidade dos manifestantes também em relação ao Congresso, né? A representatividade do Congresso e dos políticos, né? A gente via também a hostilidade deles em relação à imprensa. Houve muitos gritos de ordem contra emissoras de televisão, jornais. Na quarta-feira, 2 dias depois da tomada da marquise do Congresso, os manifestantes tentaram um novo protesto, que não deu certo, naufragou. Então gravar as imagens dos protestos foi algo instintivo, né? E no dia da invasão do Itamaraty, por exemplo, o problema começou no Congresso. Uma pequena parte dos manifestantes, e eram muitos aqueles dias, mas uma pequena parte pregava a invasão do Congresso, né? Chegaram a jogar alguns objetos, pequenos objetos, garrafas d'água, enfim, bombinhas nos policiais. Foi por volta de 7:55 que a situação mudou drasticamente, porque a reação dos policiais foi dispersar os manifestantes com ao menos 30 bombas de gás lacrimogêneo. E a reação dos manifestantes foi correr, né, com gritos de polícia covarde, um movimento sem ser combinado, mas de reação àquelas bombas que foram jogadas, que os manifestantes foram ao Itamaraty. É polícia? Será, cara? Com esse poder? Olha lá, todo mundo desceu. Estão descendo. Então é o choque entrou. O choque tá indo.
nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático. Todas as instituições e os órgãos da segurança pública têm o dever de coibir, dentro dos limites da lei, toda forma de violência e vandalismo. Três dias depois do pronunciamento da presidente Dilma em cadeia nacional, um grupo de rodoviários, motoristas e cobradores de ônibus entrou em greve no Distrito Federal. Em protesto ao problema do transporte, a população passou a depredar ônibus e lojas na estação rodoviária de Brasília. Em contrapartida, os paderneiros aproveitaram e fizeram quebra-quebra embaixo. Esse que indicou o passe livre. Os manifestantes convocaram outro grande protesto para o dia 26 de junho. Ele começou humor no dia. Um grupo de manifestantes, uma menina, protagonizou a única cena digna de nota ali antes do início da noite. Ela estava lavando a bandeira nacional nos pés de policiais militares, como que simbolizando ali a tentativa de limpeza do Brasil, da corrupção no Brasil. E os policiais acabaram roubando essa bandeira dela. E depois ela reclama o retorno e há uma ligeira tensão. Em seguida a multidão se dispersa, uma parte vai para o estádio, outra fica por ali, até que a coisa parecia caminhar para um desfecho tranquilo, quando à noite a multidão voltou a se concentrar. Já numa reação ao que havia ocorrido no dia que os manifestantes depredaram Itamaraty, a polícia fez um cerco maior no dia 26. O cerco, na verdade, ele não só protegeu o Congresso, mas boa parte dos ministérios como o Itamaraty. E dia teve um momento em que os policiais resolveram acabar com o protesto. Era fazer com que os manifestantes fossem embora da esplanada. Eles jogaram gás lacrimogêneo no meio. Os manifestantes foram para os lados e os policiais impediam a passagem deles para os ministérios, fazendo com que eles fossem embora da esplanada. O problema é que os jornalistas estavam no meio desses, estavam cobrindo, estavam lá dentro do protesto. E eles, eu mesmo tive a experiência de tentar passar, me identifiquei com o crachá e tentar passar pelos policiais. Mas a reação dos policiais, enquanto eu falava imprensa, a reação dos policiais foram e daí. Quando eu consegui atravessar o cerco, achar um policial que me deixasse passar, eu vi uma mulher passando muito mal. Essa mulher estava tendo certamente uma reação alérgica ao gás. Ela estava tendo uma convulsão. E ao mesmo tempo que você via policiais que não deixavam você passar pelo cerco, ou tinham esse tipo de tratamento, nesse dia eu vi policiais que ajudaram essa mulher, né? Vem pra cá, vem pra cá.
Imprensa, pô! E daí? Imprensa, cara, imprensa passar. Deixa... Calma, feito, passa lá. Pelo amor de Deus. Tá sentindo isso, você tá sentindo, é só você ficar tranquilo. O motivo principal que me fez ir nessa manifestação mesmo foi eu ter que dormir na porta da escola da minha filha para conseguir uma vaga para ela esse ano. Fui para essa manifestação por conta disso. Chegando lá, começou uma guerra, eu estava no gramado, mais atrás, mais afastado para não participar dessas coisas, e de repente teve uma guerra, começou bomba para todo lado. Aí eu saí correndo, fui afastando da fumaça. Quando ficou mais tranquilo um pouco, eu fui voltar pro meu carro, que estava estacionado no anexo da Câmara. Os carros pararam e saiu um monte de policial agredindo todo mundo. E eu saí correndo, 2 policiais me seguraram, começaram a atacar gás lacrimogêneo nos meus 2 olhos. Aí eu tô ficando cego, não tô vendo nada. Eles colocaram o gás dentro da minha boca, tacaram o gás dentro da minha boca e me dando um soco, cacetete, chute. Todo mundo junto! Não me representa! Em determinado momento de junho, as centrais sindicais, a União Nacional dos Estudantes e outras entidades de apoio ao governo federal tiveram uma reunião em São Paulo e decidiram tentar tomar a frente dos protestos. Começaram a orientar seus filiados e militantes a ir para as ruas numa tentativa de cooptar e de tomar a frente do protesto. Em Brasília, isso ocorreu no dia 27 de junho. 4 dias depois, novas denúncias de abuso da Polícia Militar. O fotógrafo André Borges, da Folha de São Paulo, foi atingido durante uma pequena manifestação que ocorria no Eixo Monumental. Não tá certo, né? Eu não tenho mais direito que você. Nós jogando o povo contra a polícia. Aí você fardado também aí. É repressão! É polícia! É tortura! É extermínio! Enquanto o povo é abandonado! O próximo grande protesto foi no dia 7 de setembro. Um grupo de hackers chamado Anonymous convocou o protesto pelas redes sociais. A adesão foi muito abaixo da expectativa, mas foi um dia muito tumultuado, em que o grupo de Black Blocs tomou a iniciativa das principais ações naquele dia. O movimento, né, que a gente chama de tática de manifestação Black Bloc, é constantemente uma tática em que várias pessoas, né, se reúnem formando um bloco. É uma tática de avançar na manifestação, né, de combater a repressão policial, né. Porque, então, com a constante violência da polícia, isso fez com que o povo tivesse uma resposta. Então, aproximadamente no período de julho até agosto, houve essa formação da tática Black Bloc, que é todo mundo vestido com uma roupa preta para criar uma unidade de todo mundo ter a mesma ideia, o mesmo ideal,
além da máscara, né, da máscara preta, dificultar a identificação de cada indivíduo, né, pela repressão do Estado. Vai ser abordado, identificado, e se não tiver identidade, vai ser conduzido para força polícia. Quem estiver com máscara, com o rosto tampado, não vai passando. Os Black Blocs, então, conseguiram contornar a barreira da PM e se dirigiram à Rede Globo, escritório da Rede Globo em Brasília. Em julho, né, foi o período aqui de Brasília em que teve a volta assim, de manifestação com força, né? Chegou a ter 30, 20 mil pessoas em um dia, o pessoal lotava o Congresso, né? Lotava a esplanada. Foi bom pra gente poder divulgar todos os problemas do Brasil, né? Mostrar o que realmente acontece aqui, que o governo tenta maquiar, né? Vai continuar filmando? Pode filmar, Sargento Elcio Costa, vai continuar filmando. Eu vou te dar uma ordem, você sai daqui, ou o senhor aqui, 30 segundos sobre a frente. Passa daqui. Você quer aparecer na onde? A Rede Globo é ali, vai lá. O senhor vai me ligar por quê? A puxar autoridade, o senhor não quer que Isso, eu vou fazer o apelo. Os caras desesperaram, velho. Olha aqui. Como é que tá? Olha lá, estão tentando invadir lá. Tropa, eles vão atirar, eles estão com bala de borracha, hein? Depois é a bala. Eles estão com bala de borracha ali, ó, cuidado. Oi, tô filmando tudo aqui. Olha a bomba, peraí. Quando a tarde estava caindo, o grupo de Black Bloc já havia desistido dessas iniciativas e restou um outro grupo, já sem máscara, que tentou voltar ao Congresso Nacional e novamente foram impedidos por um cordão da tropa de choque da Polícia Militar. Encerrar o ano, que ocorreu em seguida, um mês depois, foi um protesto muito mais claro em relação à sua bandeira. O Congresso começaram a discutir mecanismos segundo os quais o processo de demarcação de terras indígenas teria que ser analisado por múltiplas áreas do governo e não mais apenas pela FUNAI, como vinha sendo aplicado até então.